Amigo torcedor vascaíno, ainda é difícil acreditar no que aconteceu na tarde de domingo e a ficha parece que não quer cair. O sentimento é de incredulidade, porque o Vasco da Gama tinha praticamente tudo a seu favor para conquistar a Copa do Brasil. Bastava uma vitória dentro de casa, diante de sua torcida que sonhava e se preparava para comemorar esse título tão aguardado. E mesmo assim, o clube acabou deixando escapar a oportunidade. É duro, é doloroso, é completamente surreal imaginar que um time com tanta história e tradição, com uma torcida tão apaixonada, possa ter sido tão próximo da glória e ainda assim não alcançar o tão sonhado troféu. A frustração é gigantesca. E a memória desse domingo vai ficar marcada, não apenas pela derrota em si, mas pela sensação de que algo maior poderia ter acontecido. Algo que ficou suspenso no ar e que agora se transforma em aprendizado e, infelizmente, em tristeza. É impossível ignorar o papel que a arbitragem teve nesse desfecho. Wilton Pereira Sampaio, nome já conhecido por atuações polêmicas, mais uma vez esteve no centro das críticas. A decisão de colocá-lo para apitar uma final tão importante gerou revolta e questionamentos, porque sua condução do jogo foi, no mínimo, frustrante para quem esperava uma partida justa e emocionante. Não se trata de tirar a responsabilidade do Vasco pelos erros cometidos dentro de campo, porque toda derrota tem a marca de falhas próprias, mas é evidente que a atuação do árbitro teve impacto direto no ritmo e no andamento da partida. Cada paralisação, cada conversa desnecessária, cada interrupção prolongada acabou minando o fluxo do jogo e, consequentemente, interferindo na chance do Vasco de impor seu futebol e buscar o título. Foram minutos preciosos em que a bola poderia ter rolado. Oportunidades que poderiam ter mudado a história da final, mas que foram dilapidadas por decisões questionáveis e por uma condução de jogo que, para muitos, beirou o absurdo. Ao refletir sobre o domingo, é impossível não se lembrar de cada momento vivido antes e durante a final. A expectativa, a preparação, os planos feitos na cabeça de cada torcedor que imaginava a festa, os gritos, a celebração. A derrota transforma tudo isso em frustração, mas também reforça o amor e a paixão pelo clube. Caminhar até o Maracanã acompanhado da família, ver a festa que a torcida preparou, sentir a atmosfera única de uma final e perceber que, ainda assim, o Vasco não conseguiu garantir o título, cria um misto de emoção, de esperança e de decepção que é difícil de descrever. A sensação de impotência diante de um resultado que parecia impossível de ser negativo para nós é algo que ficará marcado na memória de todos os vascaínos, mas que também serve como combustível para o futuro. Essa derrota, por mais dolorosa que tenha sido, precisa se transformar em motivação para os próximos desafios. A temporada de 2025 ainda guarda muitas lições, e a sensação de que o Vasco merece mais e melhor precisa ser internalizada pelo elenco e pela comissão técnica. Jogadores talentosos precisam sentir na pele o gosto da vitória e também o amargor da derrota, porque só assim se constrói um desejo real de conquistar títulos. O vice-campeonato da Copa do Brasil, embora amargo, deve servir como combustível para que o time entre na temporada seguinte com ainda mais determinação, com vontade de mostrar que pode e deve disputar títulos, que pode superar adversidades e que está pronto para competir em alto nível em todas as frentes. O Vasco precisa, de fato, voltar a se acostumar com a ideia de disputar finais, de estar no protagonismo, porque a história do clube e a paixão de sua torcida exigem essa postura.
O calendário que se aproxima será intenso e cheio de desafios. O Campeonato Carioca, a Copa do Brasil, a Sul-Americana com adversários de grande expressão e o Campeonato Brasileiro estão à frente. E o Vasco precisa encarar cada competição com seriedade e estratégia. A Sul-Americana, em particular, promete confrontos difíceis, com times experientes, bem estruturados e com grandes jogadores. Não será uma competição fácil, mas é uma oportunidade de mostrar força, organização e, principalmente, vontade de vencer. Cada torneio é uma chance de construir uma nova história, de transformar a dor da derrota em aprendizado e de demonstrar que o clube tem capacidade de superar obstáculos e se manter competitivo. É uma jornada que exige foco, dedicação e espírito coletivo, elementos que o Vasco precisa cultivar para reconquistar o seu espaço e retornar às vitórias que sua torcida tanto espera. No domingo, o que se viu no Maracanã foi, de fato, uma injustiça sob diversos aspectos. A vitória do adversário não refletiu o que foi produzido dentro de campo, nem o esforço e a qualidade técnica do Vasco. O time que venceu apresentou problemas internos, má gestão e dificuldades financeiras que, normalmente, deveriam ser obstáculos, mas que, curiosamente, não impediram o triunfo. O futebol, por vezes, se mostra imprevisível e cruel, e o Vasco experimentou essa realidade de maneira dura e direta. A sensação de que o resultado foi distorcido, que a justiça do futebol não se manifestou, é algo que marca profundamente a experiência de torcer e de acreditar até o último minuto. E é justamente nesse ponto que a frustração se mistura com a reflexão, porque o que se aprende com derrotas assim é valioso, mesmo que seja doloroso. A arbitragem, como já mencionado, teve papel central nesse cenário. Cada decisão tomada de maneira questionável, cada interrupção desnecessária, cada momento em que o jogo poderia ter fluído e não fluiu, contribuiu para uma sensação de desordem e injustiça. A condução da partida por Wilton Pereira Sampaio gerou uma instabilidade que não apenas prejudicou o Vasco dentro de campo, mas também alterou a percepção de quem assistia, a emoção de quem vibrava e a própria narrativa da final. Foram minutos preciosos em que o futebol poderia ter sido protagonista, mas que se perderam em paralisações e decisões que pareciam favorecer o adversário de forma inexplicável. É impossível não sentir indignação ao recordar que metade do tempo de jogo foi praticamente desperdiçado com a bola parada, enquanto a torcida e o time esperavam por ação, por movimentação, por a oportunidade de transformar a partida em vitória. Mesmo diante de tanta frustração, há uma certeza que permanece: a hora do Vasco voltará. A dor da derrota é intensa, mas não definitiva. E a paixão que move a torcida e o clube não se apaga com um resultado negativo. Cada erro, cada falha, cada decisão controversa serve de aprendizado, e é essencial que jogadores, comissão técnica e diretoria internalizem essas lições para que, na próxima oportunidade, possam transformar a frustração em conquista. O desejo de vitória, de se redimir, de mostrar a força do clube, precisa estar presente desde o primeiro dia da temporada seguinte. O Vasco precisa de atletas com fome de vitória, com vontade de mostrar que a história do clube não será marcada apenas por frustrações, mas também por conquistas, por superação e por resiliência. É assim que se constrói um time capaz de enfrentar adversidades e de voltar a disputar finais com confiança. A condução da partida pelo árbitro, no entanto, merece destaque negativo.
Cada momento em que o jogo foi parado sem necessidade, cada decisão que interrompeu o ritmo da partida, cada situação em que o adversário ganhou tempo de maneira indevida, tudo isso contribuiu para um cenário de frustração e revolta. O árbitro, que deveria garantir a justiça do jogo, acabou sendo um dos elementos que alterou o resultado de forma significativa. Foram minutos e mais minutos em que a bola não rolou. Oportunidades perdidas e a chance de mostrar a força do Vasco desperdiçada por uma arbitragem que, de maneira clara, interferiu no andamento da final. Isso reforça ainda mais a sensação de injustiça e de que o clube poderia ter alcançado o título se não tivesse sido prejudicado por decisões externas, que alteraram completamente a dinâmica do jogo. A indignação com a arbitragem não se limita apenas à frustração imediata, mas se transforma em questionamentos sobre critérios, escolhas e a competência de quem deveria garantir que o jogo fosse decidido dentro das 4 linhas. Cada torcedor que estava presente no Maracanã, cada um que assistiu de casa, pôde sentir que algo estava fora do lugar, que a condução do jogo não foi justa, que houve favorecimento implícito ao adversário. A memória desse domingo, portanto, carrega não apenas a dor da derrota, mas também a sensação de que uma oportunidade de título foi minada por elementos externos, algo que reforça a necessidade de reflexão e de cobrança em todas as esferas do futebol. A paixão pelo Vasco, entretanto, permanece intacta, e a certeza de que dias melhores virão se mantém firme na mente e no coração de cada torcedor. Amigo torcedor vascaíno, ao refletir sobre o que se passou na final, fica claro que a derrota do Vasco da Gama não se resume apenas a uma questão técnica ou de desempenho em campo. Ela reflete também as nuances do futebol moderno, onde cada detalhe conta e onde decisões externas, como a atuação da arbitragem, podem influenciar diretamente o destino de uma equipe. É impossível não se sentir frustrado ao perceber que, mesmo com um time organizado, financeiramente equilibrado e com jogadores comprometidos, o resultado final foi determinado por fatores que fugiram ao controle do clube. O Vasco entrou em campo com tudo a seu favor: a torcida apaixonada, a história, a motivação, o apoio da família e amigos, e mesmo assim a vitória escapou de maneira quase cruel. Essa sensação de injustiça é amplificada pela percepção de que o adversário, um clube que enfrenta problemas internos, dificuldades financeiras e má gestão, conseguiu superar os obstáculos e sair vitorioso de maneira que parece desproporcional ao que foi apresentado dentro das 4 linhas. É difícil aceitar que o futebol, que deveria ser decidido pelo talento, esforço e estratégia, às vezes favoreça aqueles que menos merecem, mas essa é a realidade que todo torcedor precisa enfrentar. A trajetória do Vasco na temporada de 2025 mostra que o clube está no caminho certo em muitos aspectos. A organização interna, o planejamento financeiro e a atenção à gestão do elenco são sinais claros de um trabalho que busca estabilidade e sustentabilidade. No entanto, a falta de uma vitória em um momento decisivo, como na final da Copa do Brasil, evidencia que ainda há desafios a superar. O time precisa de jogadores que sintam na pele o desejo intenso de conquistar títulos, atletas que não apenas joguem por obrigação, mas que tenham no sangue a ambição de levantar troféus e de representar a camisa com paixão e responsabilidade. Essa derrota, embora dolorosa, deve ser transformada em aprendizado e combustível para a próxima temporada, incentivando o elenco a buscar sempre mais, a não se contentar com resultados medianos e a lutar até o último minuto por cada competição.
O Vasco tem história, tem torcida e tem tradição. E é essencial que todos dentro do clube compreendam que esses elementos exigem excelência em cada detalhe, desde a preparação até a execução em campo. O que se viu no domingo no Maracanã foi um cenário que, para muitos, beirou o surreal. Um jogo em que metade do tempo foi perdida com paralisações, onde a bola rolou efetivamente por apenas 51 minutos e em que a condução da partida pelo árbitro Wilton Pereira Sampaio foi, para dizer o mínimo, questionável. Cada interrupção, cada momento em que o ritmo foi quebrado não apenas prejudicou o desempenho do Vasco, mas também alterou a emoção da torcida, que esperava uma final intensa e justa. Situações como jogadores adversários simulando lesões ou buscando cera foram tratadas de forma permissiva, enquanto qualquer reação do Vasco era penalizada. A impressão que fica é de que o árbitro acabou sendo um personagem central da derrota, interferindo no andamento do jogo de maneira que não deveria. Essa percepção, somada à frustração natural de qualquer torcedor, aumenta a sensação de injustiça e faz com que a derrota seja sentida ainda mais profundamente. É impossível dissociar a dor de perder um título da indignação com a condução de um jogo decisivo que parecia caminhar para um desfecho completamente diferente. Mesmo com toda essa frustração, é fundamental que o torcedor vascaíno mantenha a esperança e a fé no clube. O que aconteceu no domingo, embora marcante e doloroso, é apenas um capítulo da longa história do Vasco da Gama. Uma história repleta de conquistas, superações e momentos memoráveis. O vice-campeonato da Copa do Brasil deve ser encarado como um aprendizado, uma lição sobre a importância de manter foco, resiliência e determinação. Cada derrota ensina, cada momento de frustração fortalece, e a expectativa é que, na próxima oportunidade, o time esteja ainda mais preparado para transformar chances em títulos. A temporada de 2026 será cheia de desafios e é essencial que o Vasco entre em campo com vontade, planejamento e organização, mostrando que é capaz de competir em alto nível e de lutar por cada taça que estiver em disputa. A dor do domingo será apenas um combustível para a superação futura e a torcida, sempre apaixonada, continuará sendo o motor que impulsiona o clube em busca da glória. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like. Assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! O clima nos bastidores de São Januário teria esquentado de vez. Circula entre conselheiros, dirigentes e pessoas próximas ao elenco que o técnico Fernando Diniz protagonizou uma das conversas mais tensas desde que assumiu o comando do Vasco. Segundo relatos, o treinador não apenas se mostrou irritado, como teria explodido em uma reunião interna ao tratar do futuro de Felipe Coutinho no clube. A frase atribuída a Diniz já corre solta nos corredores. Ele teria dito ao presidente Pedrinho que o meia não faz mais parte de seus planos e que, sob seu comando, não voltará a entrar em campo. A situação, ainda tratada como rumor, aponta para um racha profundo entre treinador e jogador. Pessoas próximas ao departamento de futebol comentam que Diniz estaria insatisfeito com atitudes nos treinamentos, questões de comprometimento e principalmente com a forma como Coutinho se encaixa, ou não, no modelo de jogo que ele tenta implementar. Para o técnico, o discurso teria sido direto e sem margem para negociação. A permanência do atleta seria vista como um obstáculo ao projeto esportivo.
Do outro lado, a pressão recairia sobre Pedrinho, que agora teria a missão de administrar uma possível saída de um dos nomes mais midiáticos do elenco. A orientação de Diniz, sempre de acordo com as especulações, foi clara: negociar o jogador o quanto antes para evitar um desgaste ainda maior no ambiente interno. A diretoria, por sua vez, estaria dividida entre o peso esportivo e simbólico de Coutinho e a necessidade de bancar o treinador recém-chegado. Entre os jogadores, o clima seria de cautela. Há quem veja o episódio como um recado duro de Diniz ao grupo, reforçando a ideia de que ninguém é maior que o projeto. Outros interpretam como um sinal de instabilidade, temendo que a situação gere reflexos no vestiário. Enquanto nada é oficializado, o Vasco vive dias de tensão silenciosa, com torcedores atentos a cada movimentação e vazamento de informação. Se o rumor se confirmar, a novela envolvendo Fernando Diniz, Pedrinho e Felipe Coutinho promete ganhar novos capítulos e marcar profundamente os rumos do clube na temporada. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo!